Beleza, vamos continuar aqui, galera, esse assunto. Eu vou retomar um pouquinho, porque às vezes os alunos têm muita dificuldade sobre isso. Então peço um pouquinho de paciência para a gente retomar só em alguns minutinhos esse assunto. Galera, o que eu estou indo mostrar aqui é o seguinte: eu estou falando de um espaço de tempo muito longo, 5 a.C., 1 a.C. Nós estamos falando aí de 100, 200, 300, 400 anos em 30, 40 segundos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Tentem observar que do século V ao século III a.C., você tem o patrício proprietário de terra utilizando os clientes como trabalhadores de suas propriedades. Temos famílias plebeias com acesso à terra, pequenas propriedades trabalhando na sua terra para poder sobreviver. Essa era a base de Roma no período da monarquia e nos primeiros séculos da República. Com a expansão, ela vai impactar muito Roma, impactou essa estrutura rural existente em Roma também. Então a gente começa a perceber que sempre pense em parte, não como um todo. Parte dos plebeus, parte das famílias plebeias, não todas elas se transferem para cidades, principalmente para Roma, Pompeia e outras cidades romanas que crescem nesse momento, então atraem a possibilidade dessas pessoas, ao irem para as cidades, melhorar suas condições de vida. Outro fator importante: os patrícios proprietários de terras que usavam os clientes passam a utilizar escravos. Então, o que nós percebemos a partir dos séculos III, principalmente 2 ou a.C.? Começa a predominar o escravismo nas propriedades rurais. Predominar não significa que os clientes desapareceram e que famílias plebeias não continuam a trabalhar com famílias patrícias no campo. Outra questão: famílias plebeias perdendo suas propriedades e trabalhando como clientes, mas perdendo espaço para os escravos, se transferem para a cidade buscando melhores condições de vida. Plebeus que ainda tinham pequenas propriedades, mas que por um motivo ou outro, endividamento, afastamento da produção durante campanhas militares e perderam suas terras, também terão que se transferir para a cidade. Não significa que todo plebeu se transferiu. Então eu gostaria que você percebesse que os plebeus romanos, parte das famílias plebeias continuam no campo. Então eu continuo a ter uma plebe rural. Ela não desaparece. Só que parte dessas famílias plebeias se transferem para as cidades, destaque para Roma. Então passamos a ter também, e temos muito mesmo, o aumento de uma plebe urbana. Olha, isso é uma mudança. Não estou mais falando daquela estrutura dos séculos 6, 5, 4 a.C. Há um impacto, há uma mudança social aqui em Roma. Essa plebe rural permanece no campo, ou como proprietário de terras, ou trabalhando como cliente. Mas grande parte, ao ir para a cidade, se transforma numa plebe urbana e vai ser absorvida pela economia urbana. Aí não tem como eu estabelecer uma tabela para você de números aqui, mas é você pensar que plebeus trabalharão no artesanato. Não se esqueça que Roma, no processo de expansão militar, a indústria bélica em Roma ganhou muita força, fazer armas. Você tem outras atividades nas cidades que absorvem essa massa plebeia. De uma maneira ou de outra, passamos a ter uma plebe urbana. Esta plebe urbana, não toda ela, mas grande parte dela, numa situação socioeconômica muito difícil. Então, parte dela empobrecida. Parte empobrecida. Eu costumo usar uma comparação, mas é muito difícil, não sei se seria muito, mas para criar uma noção na cabeça do aluno. Nós temos parte da população brasileira que durante o século XX migrou do norte e nordeste para o sudeste, principalmente para os grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, esperando melhorar suas condições de vida. Não necessariamente conseguiram. Quem não conseguiu? Muitos, mas alguns conseguem. Alguns conseguem se estabelecer economicamente nesses grandes centros e passam também por um processo de ascensão econômica. Então o importante é você perceber que, com o aumento das atividades comerciais, eu tenho famílias plebeias urbanas
que, se dedicando ao comércio, não todas, óbvio, se enriquecerão com as atividades comerciais. Como os plebeus na cidade, parte dessas famílias se enriquecem, elas ganham uma importância econômica dentro de Roma. Daí a aproximação de famílias patrícias com essas famílias plebeias enriquecidas. A partir daí, o surgimento daquilo que nós vamos chamar de uma nobreza patrício-plebeia. Então nós temos a chamada nobreza patrícia, plebeia. Quem é esta nobreza patrícia plebeia? Famílias patrícias que se aproximaram de famílias plebeias enriquecidas, principalmente, mas não apenas, pela atividade comercial. São famílias plebeias em ascensão econômica. Então, famílias plebeias enriquecidas. Então, em termos de exercício, a maior parte da massa plebeia nas cidades, ela realmente se empobrece. Parte dessas famílias plebeias, através da atividade comercial, ela se enriquece e se aproxima de famílias patrícias, estabelecendo um novo nicho social no mundo. É a nobreza patrícia plebeia. Correto, galera? O comércio, nós vimos, as atividades comerciais geraram uma nova classe social, a classe dos equites, a classe equestre. Então nós temos um grande impacto em Roma desse processo de expansão. É o que nós vamos aprofundar agora na transição da República para o Império. Beleza? Então é o seguinte. Nós podemos pensar em termos de grupos sociais que nós temos em Roma os aristocráticos. Quem são os aristocráticos? Composto principalmente por antigas famílias patrícias, famílias que se estendem desde o século V, 4, 3 a.C. Famílias patrícias, como nós estudamos, assumiam altíssimos cargos, altíssimas magistraturas, altíssimos cargos da estrutura do Estado romano, cônsules, censores, pretores, que tinham poder político, através do Estado romano, tinham facilidades, inclusive econômicas. Nós já batemos esse papo. Então, o grupo dos aristocráticos é formado por famílias patrícias. Principalmente famílias patrícias que têm um forte acesso à estrutura política de Roma. Então, geralmente, a gente faz uma relação com o Senado. Por isso que muitas vezes a ordem aristocrática é chamada de ordem senatorial. Mas nós também temos os populares. Quando falamos no Partido Popular, nos populares, nós vamos pensar aqui principalmente em jovens patrícios incomodados com essas grandes transformações políticas e econômicas que Roma vem sofrendo. Roma se transforma numa potência, mas por dentro há uma série de problemas socioeconômicos, há problema de corrupção. Então, quando falamos do Partido Popular, quando falamos dos populares, nós temos sim aqui a presença também de patrícios. Que exigiam reformas. Principalmente reformas políticas que tivessem impacto socioeconômico. Então houve uma aproximação com a plebe, com desejos da plebe, por melhores condições de vida, por exemplo. Dentro do Partido Aristocrático, dentro do Partido Popular, por todo o tempo, a presença de patrícios, mas patrícios com olhares diferentes sobre a organização política de Roma, sobre a situação socioeconômica de Roma, sobre o futuro de Roma. Como também temos a classe equestre,
que nós já trabalhamos. Quem são os equestres? É a classe formada por comerciantes. Comerciantes esses que vêm ganhando importância econômica, portanto, passam também a pressionar por reformas políticas, principalmente a partir do século II e I a.C. E temos o grupo podemos chamá-los aqui de proconsulares, procônsules. O que é o grupo dos proconsulares? É formado principalmente por militares. É aqui que a gente destaca a figura dos generais. Por que os militares generais vêm ganhando importância em Roma? Ora, Roma, século III, II, I a.C., não para de se expandir. Essa expansão é militar. Essa expansão é a partir da força. Então dá para entender por que muitos desses generais estão ganhando importância política e econômica. Muitos deles assumem o cargo, o posto de procônsules, que são os administradores das províncias que Roma começa a estabelecer nesse momento de expansão. Generais enriquecidos com as campanhas militares, generais fortalecidos politicamente por cargos como procônsules, controladores das províncias, também passarão a intervir na vida política e econômica de Roma. Também serão personagens fundamentais para entendermos a transição da República para o Império. Não se esqueça que quando estudamos o século a.C., quem são os personagens principais que nós destacamos? General Mário, General Sila, General Pompeu, Crasso, Júlio César, Otávio, Marco Antônio, todos tinham uma ligação com o exército, todos tinham apoio de setores do exército. Correto, galera? Portanto, nós temos aqui a grande mudança que nós temos em Roma. Não nos esquecemos da plebe. A plebe, que é a maioria em Roma, compõe a maioria da população romana. Não nos esquecemos que essa plebe, ela está tanto no campo quanto nas cidades. Só que neste momento vocês vão destacar a plebe que vive nas cidades, a plebe urbana. A plebe urbana não para de aumentar nas cidades. Muitos deles em uma condição socioeconômica muito ruim, uma situação de empobrecimento. Ou seja, exercerão uma pressão socioeconômica por mudanças, por reformas, exigência por melhores condições de vida. O que certos políticos romanos entenderão? Ter uma representatividade junto à plebe, utilizar-se das pressões socioeconômicas da plebe, dá a esses grupos políticos mais poder, dá condições de interferência na vida política de Roma. Nós vamos estudar isso com Mário, nós vamos estudar isso com Júlio César, né? Depois nós vamos bater um papo sobre isso, inclusive na transição da República para o Império, a chamada política do pão e circo, tão utilizada em Roma durante a fase imperial. Né? No século III, século II a.C., não temos ainda uma política do pão e circo, mas ela começa a estabelecer no século a.C., na transição da República para o Império, né? Que são as pressões sociais. Beleza, galera? Outro assunto que a gente tem que dar uma trabalhada aqui, uma aprofundada, é o seguinte: nós vimos que Roma passa por um momento de transformação, novos grupos estão se organizando e surgindo em Roma, o grupo dos aristocráticos, a ordem senatorial, ligada às famílias patrícias que detêm o controle da estrutura do Estado romano, principalmente os cônsules. Nós temos os populares, o Partido Popular, em que você tem uma presença de famílias patrícias, sim, mas você também tem uma grande presença de plebeus. Você tem a classe equestre formada pelos comerciantes, os procônsules, desculpa, errei aqui, escrevi proconsulares, os procônsules, correto, galera? Formado aqui por militares, por generais que vêm ganhando importância nesse momento, e nunca nos esquecemos da plebe, que como maioria empobrecida da cidade exerce essa pressão social. E por último, não nos esqueçamos, já trabalhei isso, desde o século III, mas principalmente II a.C., há um grande influxo, uma grande quantidade de escravos sendo levados para Roma e outras cidades romanas. Então você tem uma massa escravizada enorme em Roma. Massa escravizada, sob uma enorme violência e exploração, é claro que em muitos momentos ela se rebela. Nós vamos falar, por exemplo, da revolta de Espartacus, né, século a.C. Mas antes de Espartacus, tivemos muitas outras revoltas. É que aquela é a mais clássica, é a mais falada, é a mais trabalhada.
Mas a de Espartacus não é uma novidade pré-Roma, mas causou um impacto muito forte realmente no século antes de Cristo. Beleza? Outro assunto que nós temos que trabalhar aqui e aprofundar são as reformas, em virtude dessas grandes mudanças. Um assunto já foi trabalhado, que é a questão das leis em Roma. Então nós falamos que a plebe exerce uma pressão em Roma desde a transição da monarquia desde a monarquia para a república. Não nos esqueçamos que logo no início da República Romana, a pressão da plebe, exigiu que o Senado estabelecesse os chamados tribunos da plebe. Na primeira metade do século V a.C., foram criadas as leis das 12 tábuas. Aí depois tivemos a lei Canuleia, que permite o casamento entre patrícios e plebeus. As leis licínias, que obriga que um dos cônsules, um número de 2, um terá que ser plebeu, ou seja, é a nobreza patrícia e plebeia controlando o consulado em Roma e as principais magistraturas. Não se esqueça da lei Hortência, que diz que aquilo que é decidido dentro da Assembleia plebeia, ela tem poder de lei para todos, tendo que passar por uma aprovação pelo Senado, mas tem que ser acatada por todos, portanto, pelos patrícios. Então eu percebo que nessa transição, o Senado tem a enorme importância que sempre teve dentro da República. Mas não podemos nos esquecer também que nós temos a Assembleia Plebeia. A Assembleia Plebeia, a Assembleia que discute as questões dos plebeus. O que fosse decidido na Assembleia Plebeia depois da Lei Hortência tem valor de lei, tanto para patrícios como para plebeus. E a questão do exército, que se fortalece nos séculos 3, 2 a.C., principalmente 2 e 1 a.C., que é a figura dos generais. Muitos deles assumindo cargos públicos administrativos nas províncias, que são os procônsules. Então você tem Senado como estrutura política importante e fundamental, você tem a Assembleia Plebeia como fundamental para entender Roma, e o Exército, que não para de ganhar força nesse momento. Um detalhe importante, nessa Assembleia Plebeia, onde se discute questões ligadas a Roma como um todo, os patrícios sempre tentavam ter uma presença. De que maneira eles faziam isso? A mesma relação de clientela que existia no campo vai se estender para a cidade, só que tomando outras conotações. Era muito comum famílias patrícias se aproximarem de famílias plebeias urbanas, para que através desses plebeus urbanos eles tivessem uma influência dentro da Assembleia Plebeia e de certa maneira pudessem influenciar nos debates e nas discussões políticas que ali existiam. Portanto, você tem nesse momento uma enorme convulsão política e social na transição do século I a.C. para o século I depois de Cristo. É isso que vai marcar a transição da República para o Império. O fortalecimento dos generais, o Senado e a Assembleia Plebeia, que sempre tiveram uma importância muito grande no processo de transição e de mudanças, permanecerão, existirão ainda, mas não da mesma maneira como existia no início da República. Bacana, galera? Beleza? Para isso eu vou destacar apenas nesse momento uma das reformas, que é a reforma agrária, proposta pelos irmãos Gracos. Então, quando estudamos a reforma agrária proposta pelos irmãos Gracos, dá para usar como exemplo em cima de tudo que nós acabamos de trabalhar. Em 133 a.C., 132 a.C., ou seja, século 2 a.C., transição do 2 para o 1 a.C. É aqui que eu tenho Tibério Graco. A família dos Gracos é uma das famílias mais importantes que nós temos em Roma. As suas raízes vêm lá do período monárquico, do início da República. As famílias patrícias procuravam casar-se entre si e entre famílias plebeias enriquecidas para fazer uma manutenção de poder num pequeno nicho realmente. O que o Tibério Graco está propondo em 133 e acaba morrendo em 132? Em função disso, ele está propondo a reforma agrária. Que reforma agrária ele propôs? Uma reforma
dentro do Ager Publicus. Que nós já estudamos. O que é o Ager Publicus? São terras do Estado. O que ele está propondo? As terras que foram, séculos antes, arrendadas para famílias patrícias, elas deveriam ser distribuídas para famílias plebeias, fazendo com que haja uma desconcentração de terras e riquezas, e a permanência de plebeus no campo, para que esses plebeus no campo, com terras e melhores condições de vida, inclusive pudessem continuar a ser a base do próprio exército romano, fundamental, tão fundamental nesse processo de expansão. Então, Tibério Graco está pensando em reformas nesse século II a.C. para tentar restabelecer aquilo que existia em Roma séculos anteriores. Mas é claro que ele vai encontrar enormes resistências, principalmente junto à classe patrícia, junto à classe senatorial, junto aos bisnetos daqueles que um dia receberam terras dos estados de forma arrendada, mas que jamais imaginaram que um dia essas terras teriam que ser devolvidas ao Estado a título de reforma agrária. Não é que eles perderiam suas terras, mas estabelece um limite para essas terras. Passado esse limite, essas terras excedentes, elas devem ser entregues à reforma agrária, a famílias plebeias. Ou seja, um arrendamento a essas famílias plebeias, para que eles tenham condições econômicas de permanecer no campo, condições econômicas de se sustentarem no campo e condições econômicas de gerarem bons romanos para compor o exército romano. Ou seja, uma espécie de fazer com que se volte aquilo que um dia Roma foi. Mas isso é impossível. O processo histórico muitas vezes não permite essa situação, principalmente em termos de poderosos que não querem abrir mão dos seus privilégios. Daí, Tibério ter sido morto em 132 a pancadas, a pauladas, exatamente por patrícios, de maneira ilegal. Ele não foi condenado à morte, ele foi assassinado, porque naquele momento ele incomodava esses patrícios na possibilidade de perderem parte de suas terras arrendadas há muitos anos, há séculos atrás, dentro de uma reforma agrária em que as terras seriam entregues a famílias plebeias. Correto? Tibério Graco é morto em 132, 10 anos depois assume o seu irmão, Caio Graco. Tanto Tibério como Caio Graco eram tribunos da plebe. Nós já estudamos isso. Os tribunos da plebe, eles são os representantes dos plebeus dentro do Senado. São eleitos com um mandato para representar os plebeus dentro do Senado. E têm um relativo poder, porque podem desde propor leis até vetar leis que foram aprovadas por este Senado. Então não nos esqueçamos que o cargo de tribuno da plebe tem uma representatividade muito importante para os plebeus dentro do Senado, uma vez que plebeus não poderiam ser escolhidos como senadores, correto? Caio Graco é eleito como tribuno da plebe e em 122 ele tenta uma reforma. Ele tenta implantar a mesma reforma de seu irmão. A reforma agrária tentada aqui pelo Caio Graco, de certa maneira, segue o mesmo processo que Tibério Graco. Queria fazer um comentário aqui. Em política, muitas vezes eu fico buscando alguns espaços, algumas falhas para poder fazer uma crítica e atacar meu inimigo político. Qual foi o grande problema aqui na reforma agrária do Tibério Graco? Ele aprovou a reforma agrária dentro da Assembleia Plebeia. Então a Assembleia Plebeia aprovou a reforma agrária, aprovou que passava um excedente de terras, um certo limite de terras, o excedente deve ser entregue para a reforma. Só que essa reforma teria custos, né? Esse custo, esse financiamento da reforma, ele tem que ser aprovado pelo Senado. No momento em que se tenta aprovar os custos financeiros da reforma na Assembleia, passando por cima da autoridade do Senado, é aí que você cria para o Senado as condições para reprimir tanto Tibério Graco como Caio Graco. E a gente estabelece Tibério e Caio Graco, mas eles não estão sozinhos. Eles formavam naquele momento um grupo de políticos, a maior parte dele vindo dos populares, aquele grupo político que nós trabalhamos agora há pouco, que querem reformas políticas dentro da estrutura do Estado romano e nesse processo de transição.
O Caio Graco, ele tenta implantar também uma reforma agrária, não vai conseguir, assim como seu irmão, mas ele também tentou implantar uma lei, né, para a criação de silos em Roma, né, que muitas vezes aparece de maneira errada como distribuição de comida. Não é a lei, não é ainda a política do pão e circo. O que acontecia em Roma, e isso era comum em todos os anos dos séculos desse período? A maior parte dos grãos e alimentos romanos não são mais produzidos na Itália, são produzidos nas províncias. Dentro da Itália há uma produção de grãos, mas o predomínio é de fora. O problema é que muitas vezes esses grãos chegam a Roma muito caro, principalmente na época do inverno, né? Porque não há quase uma navegação no Mediterrâneo, então há uma dificuldade desse produto chegar em Roma. Como há uma dificuldade, há uma diminuição da oferta e a procura é a mesma, o preço do produto ele acaba subindo. Então o que o Caio Graco ele propõe? Ele propõe que se construa silos e na época do verão, enquanto você tem a colheita dos grãos, ele seja transportado para Roma, armazenado em Roma, e uma vez armazenado, ele seja vendido a preços mais baixos, a massa plebeia urbana, não distribuída de graça, mas vendida a preços menores para que se evite naquele momento a fome tão comum entre as massas empobrecidas plebeias de Roma. Com isso, diminuindo uma tensão social a partir de uma questão econômica. Só que isso também fere interesses de grupos econômicos. Então, Caio Graco enfrentou dois problemas. Ele tenta implantar a reforma agrária, assim como seu irmão tentou, com isso mexendo nos interesses dos patrícios, causando uma forte reação da classe patrícia, e a questão da criação de silos em Roma para a venda de grãos mais baratos, e não a distribuição mais baratos para a massa plebeia. Quando nós temos o assassinato de Tibério Graco e mais tarde o assassinato de Caio Graco e de todos que o cercam, percebe-se que aqueles que querem fazer reformas, mas mexendo com privilégios de uma elite patrícia, que impede esse tipo de reforma, que não quer perder os seus privilégios, que não quer esse tipo de reforma nesse momento de mudança, é aí que a gente percebe o aumento, o aprofundamento das tensões no século a.C. E aí você começa a perceber a ascensão política dos generais, enriquecidos, militarmente muito fortes, e em meio à situação de crises socioeconômicas, aparecem como importantes lideranças. Só que esses generais terão uma tendência de centralizar a autoridade neles, na pessoa deles, em detrimento do poder do Senado e da própria Assembleia Plebeia. É aí que a gente começa a perceber uma tendência de centralização do poder, do século I antes de Cristo para o século I depois de Cristo, que mais tarde explica o Principado, explica o próprio Império. Beleza, galera? Tá aí, batemos um papo rapidinho, né, de uma maneira sintética, não dá para aprofundar muito, mas espero que tenha ajudado. Valeu!